Vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Para isso, acompanhemos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, de corações limpos e pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais e presenciais da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que dê cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na noite de hoje, na parte material, estão abertos.
Ernesto, tem alguma alteração na lista da solicitação de energias? Sim. Pode falar, Ernesto, está com a palavra. Não, não pedi palavra, não. Eu estava só baixando a palavra de Jucenã, mas ele não entrou. Então, a palavra está com o nosso querido irmão Hollenberg. Boa noite a todos. É com muito afeto e carinho que eu retomo as palestras. Como em outras vezes tive a oportunidade de fazê-la, mas não com a tranquilidade de hoje. E por que a tranquilidade de hoje? Porque essa casa me deu a oportunidade de me conhecer um pouco mais. E uma das metodologias aplicadas no trevo é estudo de mensagens psicografadas e de como as que estão listadas nesse livro. O livro intitulado Verdades que te foram ocultadas, do irmão Pedra Roxa. Não sei se está bem legível, mas esse livro é uma referência para mim. Não só para mim, mas para aqueles que estão mais próximos, né? Meus filhos, minha esposa já teve a oportunidade de discutir alguma dessas mensagens. A priori, eu questionava a presunção da utilização desse título, Verdades, Verdades que te foram ocultadas. E com o passar do tempo eu vim compreender o quanto esses conhecimentos que ele traz à tona para que a gente possa interagir, usar da razão, da reflexão para compreender, nos traz algumas certezas. E essas certezas nos trazem a confiança. Daí eu vim entender que fazia sentido o termos verdades, né? Que está inerente e diretamente ligada à sua consciência, à sua capacidade de compreender o mundo, as relações no mundo e o que se dá no mundo. E essa compreensão não é dada unicamente nessa encarnação, porque nós somos verdadeiramente fruto de encarnações, encarnações e reencarnações anteriores que, somadas, trazem um conteúdo latente, latente em nós, que precisam apenas que se apresentem algumas verdades e a gente possa, com o nosso nível de consciência, compreendê-las, absorvê-las ou não, porque existe a dita nossa verdade relativa, mas superior a essa velocidade, essa verdade individual, existe a verdade absoluta. E nós buscamos aqui a compreensão dessa verdadeira verdade. Desculpe a redundância. Para isso, nós vamos ler a mensagem de número 24 desse livro. Esse livro foi psicografado por Pedra Roxa. Pedra Roxa, para a gente, é uma referência. É uma entidade, o nome já sugere, né? E é um nome indígena, uma entidade indígena. Teve uma encarnação como indígena. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês uma das mensagens que foi transmitida por ele para o médium que psicografou. Então vamos à mensagem.
mensagem número 24, psicografada em 13/3/1948. O tempo é encarregado das resoluções, mas elas dependem das oportunidades que surgem no decorrer do tempo, e por isso nunca é tarde, pois tudo está previsto para ser resolvido ou realizado quando a evolução permitir e a necessidade exige. Esperamos com fé, procurando aguardar com paciência os acontecimentos que nos beneficiarão, porque há tempo para tudo, para perder e ganhar, para prever e acontecer, para dar e receber, para plantar e colher, para preocupação e sossego, para aprender e ensinar. Não devemos ter nenhuma pressa em precipitar os acontecimentos. Aguardemos sempre que se precipitem, porque se nada for resolvido ao aproximar a hora, na sua chegada os acontecimentos se precipitarão e as atitudes serão tomadas conforme o previsto e de acordo com os nossos merecimentos. O tempo é contado pela humanidade e para ela tem a sua utilidade. Para a natureza, todo o tempo é um. Tomemos as nossas precauções e procuremos ganhar tempo, porque no decorrer do mesmo, tudo será transformado. Ponderados são os conselhos de nossa própria consciência, razão porque devemos meditar sempre na hora da aflição, a fim de recebermos a inspiração que nos indicará o caminho que conduz ao êxito. Porém, se quisermos abreviar o espaço-tempo para recebermos o que desejamos, não devemos esquecer de aplicar todo o esforço e vontade no sentido de fazermos por merecer e não para conseguir. Pensando exclusivamente em receber, estamos alimentando o egoísmo e, consequentemente, fora da lei de caridade. Contudo, ao acrescentarmos à nossa intenção o desejo de servirmos de intermediários, a grande fonte de distribuição universal, os benefícios não se farão esperar, porque o egoísmo tombou e foi substituído por uma virtude em cumprimento à lei. A caridade é lei de retribuição que nunca falha, e cedo ou tarde, ela virá de uma forma ou de outra, e se demora, será mais perfeita ainda. Se a nossa consciência estiver limpa e tranquila, confiemos em nós mesmos sem nada temermos. Caso contrário, confessemos a Deus com humildade as nossas fraquezas e defeitos e também seremos relativamente atendidos. Quanto maior a fé, maior a força, maior a conformação, maior a paciência, maior demora e maior a recompensa. Se nos prepararmos para evoluir, não devemos pedir muitas coisas para não atrapalhar, pois se chegar de uma só vez, algo será esquecido e o progresso será prejudicado. A conformação é o maior tesouro, ou melhor, a conformação é o maior tesouro e a resignação a maior riqueza, porque essas virtudes muito pouco satisfaz. A humanidade vive a pedir sem nada oferecer, talvez por desconhecer, e aqueles que faz, acumula e recebe com juros. A sabedoria divina tudo percebe, sabe e justifica. Eis o motivo por que todos são contemplados, embora a maioria ignore as diversidades de modalidades dos benefícios. Se hoje vivemos preocupados sem nenhum motivo,
amanhã poderemos viver despreocupados na hora da aflição, porque a fé atrai forças ocultas que alimentam e nutrem até a resolução de todos os problemas. A caridade é um dever, pois se não tivermos fé, no menor golpe sofreremos de nenhuma riqueza, camarada, sofrimento íntimo, razão porque cada um ofereça o que puder. A mensagem número 24 traz como a chave, a ideia principal de que o tempo se encarrega de tudo. Mas vejamos, se eu não tenho a compreensão de que a vida não se resume unicamente a essa encarnação, à primeira vista, vamos ter a compreensão de que se eu cometo um erro nessa encarnação, eu teria que pagar nessa encarnação. Se eu faço uma caridade nessa encarnação, eu teria que ter a recompensa nessa encarnação. E aí, quando eu olho para o mundo, olho para mim e vejo que nem tudo acontece da forma como eu imagino, se minha percepção é de que tudo ocorre nessa encarnação e que tudo se acaba no túmulo, há um sentimento, a sensação de uma verdadeira injustiça. Mas Deus, como premissa na minha compreensão, é seu estado de justiça. Então, como compreender a justiça divina se minha percepção de mundo, minha consciência só permite enxergar que tudo ocorre nessa encarnação? Aí a gente se depara com a mensagem psicografada. Psicografada é um termo que a gente utiliza para descrever um processo mediúnico. Qual é esse processo mediúnico? É a transmissão de um pensamento de uma entidade desencarnada para um encarnado. Quando a gente tem a crença nessa possibilidade, a gente passa a compreender que existe algo além da matéria, da vida corriqueira, onde minha labuta é por adquirir bens materiais. Então, a compreensão de que existe a comunicação entre encarnados e desencarnados me leva a compreender que existe um mundo além do mundo material, do tangível. Daí, traz-me a tentativa de compreensão de que há algo mais do que essa única vida, nessa única encarnação, onde eu tenho essa mãe e eu tenho 2 ou 3 irmãos. Na realidade, o universo é constituído de leis. Há uma harmonia e a movimentação dos corpos celestes. Se você tiver a oportunidade de dar uma olhadinha no movimento dos corpos celestes ao redor do seu núcleo, o movimento planetário em si, dá uma ideia de ordenância, de que existe uma certa organização. E é só uma analogia para tentar demonstrar que no universo, o universo é regido por leis. No universo, tudo é lei na realidade. Então, eu estou tentando externar para vocês a materialidade, olha a contradição, da existência da lei espiritual. Eu estou tentando demonstrar que uma das leis que se precipitam sobre esse universo é a lei da mediunidade. Bom,
se existe uma lei de mediunidade, se existe comunicação entre encarnados e desencarnados, existe a possibilidade de eu não ser meramente um corpo físico. Na realidade, eu sou uma alma que, de encarnação em encarnação, eu adquiro um corpo físico. E hoje, eu não tenho a compreensão de que eu sou uma alma encarnada. Como eu não tenho a compreensão de que eu sou uma alma encarnada e que eu vou viver diversas encarnações, tudo tem que se resolver nessa reencarnação, nessa encarnação. Então, não tem como fugir do sentimento de ansiedade. Eu quero ter, o tempo urge, porque a encarnação é rápida. Então, normalmente, isso leva a um processo de ansiedade. Eu quero que as coisas se precipitem ou aconteçam da forma mais rápida possível, para que eu possa gozar dos meus desejos. Bora, ora, ora. Mas se eu tenho a compreensão de uma verdade absoluta, que é a lei de reencarnação, e que essa lei de reencarnação me leva a encarnar sucessivamente com um único objetivo, que é evoluir, eu vou ter a compreensão de que não necessariamente tudo vai acontecer nessa encarnação atual. Aí o texto afirma que tudo no seu tempo vai acontecer e ocorrerão oportunidades nessas encarnações para que a gente possa se aproveitar ou se apropriar delas e realizar o que a gente merece realizar. Ele diferencia o merecimento de ter e unicamente a vontade em obter. Ele tenta explicar que eu, como encarnado, devo estar buscando o merecimento, adquirir o merecimento, e não unicamente a busca incessante pelo ter, sem a compreensão de que a caridade é o caminho de obtenção desse merecimento. Aí você poderia me colocar a questão, e o que é efetivamente a caridade? A caridade tem diversos nuances, tem diversos modos de se apresentar no nosso cotidiano. Ela pode se apresentar como a necessidade de eu suprir a fome de um irmão necessitado, pode se apresentar como a necessidade de eu me posicionar com não, porque aquele não é necessário para que o indivíduo que recebeu o não aprenda a pescar e não espere unicamente o manjar caiu do céu. Ou a caridade pode se apresentar como a necessidade de você fugir do mundo das ilusões que vos cerca. Então, quando as verdades se apresentam, eu tento compreendê-las e, através da reflexão e da ação, eu coloco isso no meu cotidiano, a grande possibilidade de eu amenizar meus sofrimentos, minhas dores, porque a compreensão se fez no uso da vontade e da reflexão para a realização dentro da lei. A Hollenberg, então você vai ter que me explicar efetivamente o que é lei.
Quando eu falo de lei, quando o texto fala de que é uma grande virtude o cumprimento da lei, são as leis divinas. Ele está tratando das leis divinas, não necessariamente das leis materiais. Porque as leis materiais, as leis humanas, não necessariamente estão aderentes às leis divinas. Então eu tenho que buscar entender o que é que eu compreendo como lei divina, como essa moralidade que rege as vidas, os corpos no universo, que são, na realidade, a própria emanação de Deus. Deus não é aquele indivíduo idoso que está sentado no seu trono, punindo ou sendo benevolente com alguns. Distante disso. Deus, na realidade, é uma energia que permeia tudo a todos, onisciente, onipresente, que faz com que essa harmonia dessas leis, geradas pelo movimento do próprio Deus, construa tudo o que existe e está plasmado no universo. Então, se eu estou dentro da lei, o efeito de estar dentro da lei e na lei, a recompensa é o merecimento. Porém, se eu não estou dentro da lei, a recompensa é a dor e o sofrimento, para que eu possa refletir no meu tempo e buscar a solução para os meus problemas. Daí, quando eu adquiro a compreensão de determinadas verdades absolutas, como a lei de reencarnação, eu vou compreender que não necessariamente o retorno do meu merecimento vai ser no momento em que eu quero, ou que no momento em que eu acho que é adequado, e sim no momento em que que as leis divinas nos propuserem o melhor momento da precipitação ou da materialização, materialização do seu merecimento. Então, muitas e muitas vezes a gente tem a autoestima atacada porque não consegui atingir aquele meu objetivo. E para atingir aquele objetivo, eu deveria ter merecimento. E eu não tenho merecimento de. Daí a necessidade da compreensão do movimento das leis. A necessidade de compreensão do que é um ato caridoso. A necessidade de compreensão de como realizar o que tem que ser feito de forma construtiva, de forma a acrescentar para mim e para a humanidade algo significativo. Então, eu acredito que são essas questões que a gente tem que levar em consideração para poder atingir um merecimento adequado, para materializar ou precipitar aquilo que eu desejo. Porque o desejo pelo desejo é só uma faceta do egoísmo. Agora, quando eu me proponho a estar disposto que a vontade dele, do grande arquiteto do universo, se materialize através de mim, a grande possibilidade de eu adquirir o merecimento. É disso que a mensagem tenta trazer, informar, educar, doutrinar. Se eu estou passando por dores e sofrimentos, tudo passa. Eu devo ter essa tranquilidade de compreender que tudo passa. E a mensagem diz o seguinte:
Na aflição, reflete. Porque refletindo, você está propício a buscar uma solução para tal. Porque não existe problema sem solução. Se ele não tem solução, então já está dado, entende? Se ele não tem solução, já está dado. Mas não existe problema sem solução. Deus, na sua misericórdia, vai estar sempre nos mostrando o caminho adequado para a realização do que tem que ser realizado. Agora, é necessário que a gente atente para alguns mecanismos que favorecem isso. Por exemplo, eu estar atento para a necessidade de estar alinhado com as leis harmônicas que regem o universo, com as leis mediúnicas. Quando eu estiver no momento de aflição, usando da reflexão, minha mente vai estar voltada na busca da solução. E se eu tenho atitudes construtivas, eu vou ter não só a vontade de realizar, mas a intuição trazida pelos nossos guias, pelos nossos mestres, por aqueles que estão há encarnações, diversas encarnações, nos auxiliando no nosso processo de evolução. Então, orai e vigiai. Vigiai mais do que orai, mas a oração é o elo necessário para que eu possa estar conectado com as energias superiores. Isso vai me possibilitar que eu possa achar a solução para os meus problemas e fazer as escolhas adequadas para que eu possa ter merecimento. Mas vou retornar à chave da mensagem. Há tempo para tudo. Há tempo para dor e há tempo para realização. 8h30, temos mais 5 minutos. Aí eu vou ao fim da mensagem, né? No fim da mensagem, ele escreve o seguinte, o médium psicografou o seguinte: a sabedoria divina tudo percebe, sabe e justifica, demonstrando aí a sua onipotência, a sua onipresença. Não existe nada que fuja ao olhar do divino. Toda e qualquer ação minha vai gerar um karma, vai estar registrada nos registros arcásicos, que são registros que a maioria de nós não teve a possibilidade de compreender, mas são registros da natureza que vão ser somados ou subtraídos no cálculo do meu merecimento. No cálculo do meu merecimento. Então, não existe nada que fuja ao olho divino, ao olhar divino, à sua onipresença. Então, vou retomar o texto. A sabedoria divina tudo percebe, sabe e justifica. Eis o motivo porque todos são contemplados, embora a maioria ignore as diversas modalidades dos benefícios. É fato, às vezes eu passo por uma questão, passo por um livramento e ao invés de agradecer pela ignorância e falta de compreensão, eu faço o oposto. Se hoje vivemos preocupados sem nenhum motivo, amanhã poderemos viver despreocupados na hora da aflição. Porque a fé atrai forças ocultas que alimentam e nutrem até a resolução de todos os problemas.
Então, Pedra Roxa, mais uma vez, nos traz Não estou ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, nós vamos fazer a prece de encerramento e logo após a palavra será franqueada a todos que quiserem dela fazer uso, ok? Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual e presencial da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais e à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir.